Olá, estudantes da 7ª série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre as locuções coordenativas. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete, Paulo. Olá, Paulo, tudo bem? Vamos lá? Nós vamos ler uma reportagem, compreender o que são conjunções e locuções conjuntivas, reconhecer o efeito de sentido do uso de conjunções ou locuções conjuntivas. Vamos lá? Para início de conversa, o que é uma locução, uma conjunção coordenativa? Qual a função das conjunções coordenativas em um texto? Então vamos lá, gente, pensar um pouquinho. Uma locução ou uma conjunção coordenativa é uma palavra que serve para unir duas orações, duas frases, e além de unir, ela dá sentido a essas frases. Vamos ver um pouquinho mais? Damos o nome de conjunção ou locução conjuntiva coordenativa às palavras ou expressões que relacionam, ou seja, que ligam duas orações, ligam dois termos que têm a mesma função sintática idêntica. Então, as conjunções elas vão ligar essas orações e dar sentido a elas. Vamos então analisar aqui a leitura desta reportagem para trabalhar um pouquinho mais esses conteúdos. Publicidade infantil, restrição da publicidade infantil, proteção ou intervenção. Com o objetivo de dispor sobre o abuso da publicidade e da comunicação mercadológica, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, editou a Resolução 163, visando a proibição de qualquer propaganda que seja dirigida a crianças. Então percebemos aqui, né, o tema dessa reportagem que fala sobre a publicidade infantil, restrição, quando você restringe, você proíbe ali, né? Proteção ou intervenção. Sabemos que as crianças, muitas vezes, elas não têm ali ideia, né, do que é realmente real, imaginário, e às vezes as propagandas mostram muito isso, fazendo com que a criança seja estimulada a comprar aquele produto e na verdade não é aquilo que ela vê na propaganda. Por isso que o CONANDA, ele veio trazendo aqui essa restrição, porque às vezes a publicidade infantil, ela é muito abusiva. Então, se informando aqui um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Vamos à primeira atividade aqui em relação a essa reportagem. Com o objetivo de dispor sobre o abuso da publicidade e da comunicação mercadológica, o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e do Adolescente, o CONANDA, editou a Resolução 163, visando a proibição de qualquer propaganda que seja dirigida às crianças. Então pensa um pouquinho, o que motivou a ação do CONANDA? Por que ela tomou essa atitude? Pensa um pouquinho aí, reflete, que eu volto já já para responder essa questão com vocês.
Então, estudantes leram, interpretaram aqui o que motivou a ação do CONANDA. A publicidade e comunicação mercadológica voltada a crianças, consideradas abusivas pelo órgão público. Então é isso, gente. A publicidade, muitas vezes, ela é sim abusiva, ela mostra produtos, né, que não são aquilo que aparece na propaganda, né? A boneca, o brinquedo se mexendo, falando. É um exemplo aqui de propaganda abusiva, porque a criança pequena, como eu comentei, ela não sabe distinguir o real do imaginário. Então ela pensa que aquele brinquedo realmente faz tudo aquilo que ela viu na propaganda. Então isso, como a gente leu aqui, né, é considerado publicidade abusiva, ou seja, se aproveita da ingenuidade das crianças. E essa organização, né, esse órgão público, ela proibiu esse tipo de propaganda voltada para crianças. Continuando a leitura, o papel dos pais ou responsáveis, né, pessoas que façam o papel de pais na vida da criança. O professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, UFPR, Egon Beckman Moreira, observa que a resolução deve reiterar o que está no ECA. ECA, para quem não conhece, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um estatuto, né, são leis e normas que protegem ali as crianças e o adolescente, também ditam seus direitos e seus deveres. De maneira mais detalhada, ou dar aplicabilidade a normas que não sejam autoaplicáveis. Moreira questiona como fica o respeito às liberdades constitucionais, tendo em vista que a resolução não modula, mas simplesmente proíbe. Então tem, né, esse professor que ele questiona essa proibição. Ele tem ali, ele usa como argumento a questão da liberdade das normas, né? A liberdade constitucional, ou seja, o direito de escolha das pessoas. Pessoas adultas, né? Sim, mas e crianças? Reflitam aí. Continuando, a sedução que ronda o jardim de infância. A gente está falando de jardim de infância, crianças pequenas. Brincar é a linguagem das crianças e é brincando que elas constroem sua identidade. Porém, convencidas por tantas mensagens comerciais, que são as propagandas, em lugar de expressar desejos genuinamente milhares de crianças seguem pedindo por objetos, sem entenderem que tal desejo não é realmente delas. Por isso, é tão importante assegurar que as crianças brinquem livres das ações do marketing, que vem abreviando sua infância. Então, como diz aqui, às vezes a criança nem sabe realmente o que ela quer, mas ela viu lá na propaganda, né, o brinquedo como mágica, ela acaba pedindo aquele brinquedo. Vamos para a segunda atividade em relação a esse trecho que nós lemos. Brincar é a linguagem das crianças e é brincando que elas constroem a sua identidade. Que efeito de sentido a palavra destacada no trecho estabelece entre os termos? E é uma locução coordenativa, uma conjunção coordenativa, está ligando duas orações. Que ideia que dá ali? Será que ela está adicionando, ou seja, adição, né? Uma ideia? É uma ideia oposta da outra? É uma alternativa? Uma explicação? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando aqui com vocês essa questão.
Então, estudantes, qual será o efeito de sentido que a conjunção e traz nesta frase? Estabelece uma ideia de adição, ou seja, eu dei uma ideia a mais, eu adicionei. Brincar é a linguagem das crianças e adicionando é brincando que elas constroem sua identidade. Perceba que as conjunções, elas também, além de ligar as orações, elas dão sentido ao texto. Vamos relembrar algumas conjunções coordenativas. As conclusivas, como o próprio nome já diz, conclusiva dá a ideia de conclusão. Quando você vai concluir um texto, uma ideia, você deve usar uma dessas conjunções. Então, elas servem para dar conclusões às orações. Quais são elas? Pois, depois do verbo, portanto, logo, então, assim, por fim, por conseguinte e por isso. Olha o exemplo. As crianças são vulneráveis, portanto, carecem de proteção. Eu estou concluindo uma ideia, um pensamento. Então, eu uso uma conjunção conclusiva. Importante relembrar também que
A conjunção é uma palavrinha só, logo, portanto. Quando eu tenho uma locução conjuntiva, por fim, ó, eu tenho duas palavrinhas. Isso se chama locução conjuntiva. Vamos relembrar também as explicativas. Como o próprio nome já diz, ela dá uma ideia de explicação. Elas explicam, dão um motivo, razão. O porquê é uma delas. Veja que o porquê aqui está junto, porquê de explicação. Porque separado nós usamos em perguntas. Então, na explicativa, nós usamos o porquê junto, pois, visto que, já que e por isso. Vamos ao exemplo. Brincar é importante para as crianças. Olha a explicação, o motivo, a razão. Eu vou colocar um porquê. Porque é brincando que elas aprendem. Então, quando eu quero expressar uma explicação, eu posso usar e devo usar uma dessas conjunções. Vamos à terceira atividade, agora sim referente a esse conteúdo das conjunções. Vamos ler esse trecho da reportagem. Convencidas por tantas mensagens comerciais, em lugar de expressar desejos genuinamente seus, milhares de crianças seguem pedindo por objetos, sem entenderem que tal desejo não é realmente delas. Por isso, é tão importante assegurar que as crianças brinquem livres das ações do marketing. Marketing ali é relacionado à publicidade, à propaganda. Qual conjunção coordenativa está presente no segundo período do trecho apresentado? Então, você consegue localizar a conjunção que está aqui? Vou deixar também um pouquinho a tela anterior com as conjunções conclusivas e explicativas. E essa aqui para você perceber onde está ali a conjunção e anotar qual é a conjunção. Eu volto já já explicando aqui, comentando essa alternativa.
Então, estudantes, conseguiram localizar ali qual é a conjunção que está presente neste trecho? Se você colocou por isso, muito bem, você acertou, olha lá. Por isso, é tão importante assegurar que as crianças brinquem livres das ações do marketing. E além disso, que ideia será que ela dá? Se você pensou ali que ela dá a ideia de explicação, correto, porque ela tem uma relação, um sentido de explicação. Neste vídeo nós lemos uma reportagem que falou ali da questão da influência do marketing, da publicidade em relação às crianças, né? Será que elas estão preparadas para receber todo esse tipo de informação? Será que as crianças estão prontas para serem consumidoras? Ou será que a publicidade infantil muitas vezes é abusiva com relação à ingenuidade até mesmo das crianças? Nós compreendemos o que são conjunções e locuções conjuntivas. Nós vimos ali, né, que as conjunções são termos que elas servem para unir as orações e também dão sentido a elas, sentido de adição, de explicação, de conclusão, de alternância, até de oposição. Nós reconhecemos o efeito de sentido das conjunções ou locuções conjuntivas e produzimos um quadro colaborativo. Bom, nós também vamos só recapitular aqui, né, que as locuções são 5, as adversativas, as explicativas, as alternativas, as adversativas e as conclusivas. E elas recebem esses nomes aqui porque elas realmente dão ideia de explicação, de conclusão, de alternância, ideias de oposição. Então, sabendo ali quais são cada uma delas, você consegue também ali tranquilamente localizar e classificar as conjunções. Neste vídeo, nós falamos sobre as conjunções coordenativas e as locuções conjuntivas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!